Conforme prometido, agora a gente vai falar sobre a psicologia e o dinheiro, ou como a psicologia enxerga as relações ou as disfunções que a gente tem quando o assunto é dinheiro. Dinheiro está ligado às emoções, a falta de dinheiro está ligado com alguma disfunção emocional. Me conta sobre isso porque eu quero saber. O gerente do meu banco vai ficar feliz com essa resposta. Sim, Café, dinheiro nós gastamos através das emoções, nós investimos através das emoções. Na verdade, gente, as nossas emoções direcionam a nossa vida em todos os sentidos. O dinheiro está totalmente relacionado ao seu emocional. A forma como você lida com o dinheiro está totalmente vinculada à forma como você viu os seus pais lidando com o dinheiro, porque nós somos moldados ao longo da nossa vida pelos nossos pais, né, pelas nossas referências, depois os nossos professores, a vida que a gente leva dentro das nossas relações, depois que fica adolescente, fica adulto, mas a forma como seus pais lidavam com o dinheiro, ela é bastante peculiar com a forma que você lida hoje. Então, a gente falou agora há pouco da psicologia e as relações. Então, de novo, os pontinhos vão se ligando e relações que aconteceram lá no passado com aquela criança, o adulto de hoje, a relação dele com o dinheiro é por causa de uma construção do que ele viu, o relacionamento dos pais com o dinheiro, ou como os pais se privavam. Porque eu tenho visto e ouvido muito de pessoas que têm bloqueios com o dinheiro. Como que a psicologia explica isso e como você aborda isso dentro do curso novamente? Se existe, como você estava, a pílulazinha, a gotinha para regar a planta nos relacionamentos, existe também dentro do novamente uma gotinha para regar, ou de grão em grão a galinha se faz 1 milhão? E tal? Tem isso, né? Tem também. Então, no módulo que a gente vai ter no curso, que é sobre a psicologia do dinheiro, eu mostro para você a correlação entre você e o dinheiro. O que quer dizer isso? A correlação, a forma como você lida com o dinheiro está totalmente interligada à forma como você viu seus pais lidarem, e também não é determinante, não é 100%, tá, Café? Isso eu deixar bem claro que não é 100%, mas a forma como você transformou a emoção, porque o que acontece? A gente estava tomando um cafezinho ali, a gente estava conversando sobre isso, né? Existem algumas pessoas que elas são meio que inimigas do dinheiro. Por mais que elas ganhem muito dinheiro, elas dão um jeito desse dinheiro sair da mão delas. De elas perderem esse dinheiro de alguma forma, elas vivem o tempo inteiro aperreadas. Por mais que elas ganhem fortunas, daqui a pouco elas se encarregam de criar situações para torrar esse dinheiro. Isso está muito ligado ao emocional e há uma coisa que a gente chama de merecimento. Aí vem as crenças, Café. Ah, tá. Então, aí alguns chamam de crenças limitantes, outros chamam de bloqueios, e quer dizer que a construção, as pessoas elas gastam por emoção. Sim. Elas ganham elas ganham em função dessa permissão emocional permissão emocional, perfeito. Você ganha aquilo que você acha que você merece. Hoje, o valor que está entrando hoje na sua conta do banco, através de Pix, de transferência, seja do que for dos seus negócios, é o valor que você se dá, é o valor que você acha que você merece. Pode ser que você não esteja satisfeito, você merece muito mais, mas essa falta de merecimento, essa falta de reconhecimento de que você pode ganhar mais, de que você é capaz de ter um valor maior no seu negócio, seja no que for, tá, gente? Seja no que for. Eu lembro uma vez que eu estava numa palestra e um rapaz falou assim: eu sou um dos melhores vendedores de café. Café, na porta de uma faculdade. Sempre na porta das faculdades tinha aquelas barraquinhas. Na época que eu estudava, na minha universidade, tinha umas barraquinhas que vendiam café, o outro vendia chocolate quente, tinha sempre alguma coisa. E ele falava que ele ganhava muito dinheiro e que ele morava numa bela casa só vendendo café. Tá? Então, isso não é... E aí vem, Café, uma situação muito interessante, porque não é o tanto que você ganha, é o que você faz com aquele dinheiro.
É o que eu digo. Então você gasta, as pessoas emocionalmente doentes em relação a dinheiro, na hora em que o dinheiro entra na conta delas, elas se encarregam de fazer ele sair de qualquer jeito. Seja fazendo um negócio mal feito, tem um prejuízo financeiro. E quem sabe lidar com dinheiro, mesmo que ganhe um valor menor, tá? Porque não é o quanto que você ganha que vai te deixar rico. É a forma como você gasta, como você lida, ou como você investe esse dinheiro que vai te fazer prosperar na vida. Então é a forma como você lida com o dinheiro, que está totalmente relacionada à emoção. Como a pessoa, de novo, as conexões vão se fazendo. Como a pessoa se conhece, a estima dela determina como ela vai se relacionar com o dinheiro. Porque existe um sentimento de culpa. Por exemplo, eu comecei a prosperar, mas o meu amigo de infância, o meu melhor amigo, ele continua ali morando nos fundos da casa da mãe e não sei o quê. E às vezes eu me sinto culpado porque eu prosperei, porque eu tenho um carro melhor, porque, enfim, eu viajei mais, porque e vários outros aspectos. E às vezes pode vir aquela culpa, por que eu consegui isso? E o meu amigo de infância, o meu melhor amigo, ele continua daquele jeito. Isso me bloqueia, ou isso faz com que eu me sinta culpado por ter conseguido alguma coisa e o meu amigo não. Pois é. Se você se encontra nessa situação que o Café acabou de relatar, você está doente emocionalmente em relação ao dinheiro. Porque essa culpabilidade, ela não existe. Se o teu amigo continua na casinha simples, fazendo as coisinhas simples que ele faz, é o merecimento dele. Ele buscou aquela vida. Você não pode se privar. E aí, isso é muito real, tá, Café? Porque algumas pessoas, se você tem uma ligação muito forte com alguém que não consegue prosperar, lógico que você convive com essa pessoa. E automaticamente, se eu convivo com pessoas que não veem o dinheiro de uma forma positiva e veem o dinheiro como uma punição, você automaticamente vai começar a se comportar assim também. Porque você já convive com aquela pessoa, você está sempre perto. Por isso que a gente sempre fala, não que você tenha que ser egoísta, abandonar os amigos, sair de perto daquele amigo que não prosperou. Não é isso. Mas saiba diferenciar que ele está levando a vida que ele buscou. Se a prosperidade não está na vida dele, se ele não conseguiu sair daquela vidinha simples, né, humilde, escassa, né, por causa da mente de escassez dele, a culpa não é minha e eu não vou misturar isso com a minha vida nas minhas relações com o dinheiro. Você precisa, Café, entender, as pessoas precisam entender que o dinheiro está totalmente ligado à forma como você enxerga a emoção, a forma como você enxerga como ele entrou na tua vida. Se ele entrou de uma forma positiva ou se ele entrou de uma forma negativa. Como é a forma negativa? É um negócio mal feito. É um negócio que só você ganhou e o outro não. Entendeu? O bom negócio é quando os dois lados ganham. Né? O bom negócio é quando existe uma via de mão dupla. É que nem relacionamento. O relacionamento com o dinheiro está totalmente interligado com o relacionamento que a gente tem, inclusive amoroso. A via tem que ser de mão dupla. O problema não é do teu amigo que não prosperou. O problema é você se boicotando para não ganhar mais dinheiro, para não sair desse mundo, para que você não perca a amizade que você tanto gosta lá da infância, que ele não prosperou, e aí você boicota a tua prosperidade. Isso não é emoção? É emoção, está relacionado aqui a sentimento? Ao sentimento que você tem por essa amizade. E você consegue identificar isso, ou você conseguiu identificar isso e transformar isso numa prática onde você ensina a pessoa a desbloquear essa falta de ambição, essa falta de sonho, ou essa dependência, esse apego emocional com uma relação do passado? Eu ensino e eu não desfaço a amizade, tá? Fiquem bem tranquilos que no curso eu não mando você abandonar o amigo, mas eu mando você saber dividir. Eu te ensino a dividir as situações e você saber colocar o teu emocional no lugar certo. Fazer o dinheiro vibrar a teu favor. Agora, se tem uma coisa boa que eu ensino no curso Café, não é só você se relacionar a nível emocional com dinheiro. É você se dar o seu verdadeiro valor. Quando eu digo você se dar o seu verdadeiro valor, é nos negócios mesmo. Tipo, você é um profissional dessa área aqui de conteúdo, né? Você filma, você faz toda uma produção pra gente.
Então, qual é o seu valor diante disso? Está totalmente interligado ao modo como você se enxerga como profissional, como você se vê. Conforme o valor que você se dá, a nível, na profissão que você tem, do profissional que você é a relação do dinheiro que vai ter na sua vida. O valor que eu me dou, ele determina o preço que eu posso cobrar. Perfeito. Não é isso? Sim, isso mesmo. Porque existe a diferença de preço e de valor. Isso mesmo. E quando a pessoa sabe que vale muito, às vezes ela escolhe cobrar pouco justamente para não se descolar daquele ambiente que ela estava. Isso está totalmente ligado a uma questão emocional também. Totalmente. É a falta do merecimento. Ela sabe que vale, ela sabe muito, ela domina o assunto da área dela. Ela sabe que como ela tem um valor muito bom, muito agregado ali, mas ela própria se boicota. Isso porque o ambiente ele é responsável por trazer as dores e os recursos. Se ela muda de ambiente, não necessariamente que ela tenha que abandonar aquele ambiente que ela está, mas se ela muda o ambiente ou como ela se relaciona emocionalmente com o ambiente que seja melhor, onde ela já esteja num degrau acima, ou pelo menos ela conviva com quem está num degrau acima, ela vai saber se posicionar ou as pessoas vão saber olhar para ela com valor ao invés de demérito. A minha mãe costumava dizer, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Quem não conhece essa frase, né? Mas é mais ou menos isso. Se você quer prosperar, ande com pessoas prósperas. Ande com pessoas que visem a prosperidade. Né? A gente não está dizendo para você abandonar o seu amigo humilde, pobrezinho, que não prosperou lá atrás, não. A gente está simplesmente dizendo para você se botar sempre num patamar acima do que você quer. Né? Nós somos seres mutantes. Não seja conformado, seja um inconformado. E um detalhe importante, este não é um vídeo de coaching, este não é um vídeo onde a gente está falando um monte de coisa sobre a prosperidade e fórmulas mágicas. Não. Esse é um vídeo com o que a gente estava falando, com um grande embasamento científico de todo o curso que a doutora Andréia está oferecendo e de toda a formação que ela adquiriu como psicóloga, com as especialidades na terapia cognitivo-comportamental. Então, isso não é coaching. Então, já fica aí. Se um dia esse vídeo se transformar num corte de internet, esse vídeo não é um vídeo de coaching. Não podia deixar de falar isso. Não podemos. É muito importante a gente falar da ciência propriamente dita, né, Café? Assim, todo o meu trabalho dentro do curso, novamente, tem um embasamento científico. São 9 módulos comparado a uma gestação. Eu fiz 9 módulos de propósito, é para um renascimento. E está todo baseado na ciência. Não tem nada de achismo, não tem leitura de livro de autoajuda, não tem poder de persuasão, não tem hipnose, não tem nada disso não, minha gente. Vocês sabem do que eu estou falando, tá? Mas tem sim conteúdo científico propriamente dito, técnicas que eu ensino dentro do curso que são baseadas na ciência, baseadas na abordagem da psicologia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem que eu atuo há 24 anos na clínica. Vale ressaltar que nós estamos no mês de setembro de 2024, caso alguém vai ver essa gravação ali lá em 2031, né? A gente está falando hoje aqui em setembro de 2024 e eu tenho 24 anos de experiência como psicóloga clínica, psicóloga organizacional e do trabalho. E nessas mentorias todas, nesses cursos todos que eu já fiz durante esses 24 anos, eu percebo muito, Café, que as pessoas não conseguem o que querem, principalmente em relação ao dinheiro, porque elas não se sintam merecedoras. E por que elas não se sentem merecedoras? Porque elas não têm consciência de quem elas são. E o meu curso eu trago para dentro de si, eu trago para você se enxergar a consciência de quem você é e de quem você pode se tornar. Basta você se permitir. Muito legal. Não querendo prolongar, para não dar spoiler também sobre a parte do dinheiro. Estou me segurando aqui para não dar spoiler. Tá, mas eu quero muito saber, porque é uma coisa que me interessa demais também. Mas também a gente já conversou, voltando à parte de relacionamentos interpessoais, a gente conversou sobre traição. Agora,
uma outra coisa que é muito questionada e muito levantada dentro da questão de relacionamentos ou dos medos que as pessoas têm de se relacionar é a síndrome do dedo podre. Fulano tem o dedo podre, nossa, fulano é curva de rio, fulano não sei o quê. E dentro da abordagem da psicologia, existem a questão dos ganhos indiretos, dos ganhos secundários. E onde a pessoa, para deixar uma coisa ruim acontecer, ela está ganhando, ela tem um ganho em cima disso. A pergunta é, a pessoa de dedo podre, o que ela ganha, onde ela ganha e onde emocionalmente isso está preso com alguma emoção da criança, da criança traumatizada dela na verdade, Café, a pessoa de dedo podre, gente, ela só perde, ela não ganha nada. O dedo podre, ele só perde. Né? Quem é o dedo podre, para quem não conhece? São as pessoas que só se relacionam com pessoas erradas, elas não se dão bem com ninguém e só escolhem parceiros ruins, né? Que não combinam com ela. Está muito relacionado a uma... eu quero falar numa linguagem simples para que vocês entendam, eu não quero ser muito técnica, mas está muito relacionado ao quê? A eu não sair do meu conforto. O dedo podre, ele inconscientemente, ele está feliz onde ele está. O exemplo, aquela pessoa que tem 40 anos, não casou, ainda está até hoje dentro da casa da mamãe. E ela sempre escolhe um relacionamento errado, um cara chato, um cara que sempre, nunca dá certo os relacionamentos dela. Inconscientemente, ela não quer se desfazer daquele casamento lá com o pai ou com a mãe, né? Inconsciente. Então quer dizer que o cara do dedo podre ou a mulher do dedo podre, ele sempre vai arrumar, ou ela sempre vai arrumar alguém pior do que a mãe para mostrar que a mãe que era incrível, mas a minha esposa é pior porque a minha mãe continua sendo a melhor do mundo, incrível. Sim. Então sempre existe uma relação disfuncional nessa maternidade, nessa relação mãe-filho, né? Essa afiliação, ela existe uma disfuncionalidade. Há controvérsias no sentido de que nunca é 100%, tá, Café? Existem algumas pessoas que têm dedo podre. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de pessoas de dedo podre. Existem mulheres, meninas, moças, digo moças, mas mulheres solteiras, que só se relacionam com homens casados. Isso não é dedo podre. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha por questão de valores. São mulheres que não se valorizam, são mulheres que não são merecedoras de serem amadas de verdade e se contentam com o quê? Com restos. Porque o homem casado, para uma mulher que se relaciona com um homem casado, ele é uma sobra. Porque ele já tem alguém. O homem casado, ele já tem a esposa dele. Então, quem se contenta com uma relação dessa, e eu digo isso para homens também que procuram mulheres casadas, você se contenta com migalhas. E, na verdade, isso é uma carência afetiva muito grande nas escolhas. As pessoas que só querem se relacionar com pessoas comprometidas, elas são os mendigos emocionais. Isso tem a ver com o que a gente conversou ali atrás, na época, quando a gente estava falando sobre a traição. Porque, na verdade, são duas pessoas machucadas, duas pessoas doentes. Não vou chamar de doente, porque isso talvez envolva alguma coisa de patologia, mas são duas pessoas traumatizadas, são duas pessoas a que se sujeita a estar com alguém que já tem alguém e aquele alguém que busca uma outra pessoa por fora, talvez para poder esconder os próprios erros que cometeu na escolha principal dele. É isso? Perfeito. Tanto a que conquista a pessoa que já está comprometida, como o comprometido que se deixa ser conquistado. Ambos são mendigos emocionais e culpados, tá? Então, uma das coisas que eu sempre falo quando eu recebo no consultório mulheres, a grande maioria, me desculpem os homens, mas são mulheres muito machucadas, porque foram traídas, né? E eu sempre digo assim, você não foi traída, né? Você se livrou, porque você tinha um mendigo na sua vida, né? Você tinha alguém que estava emocionalmente ferido e o problema não está em você, está nele ou está nela, né? Então, são duas pessoas, a que escolhe se relacionar só com pessoas comprometidas, é uma pessoa doente. E o comprometido que se deixa relacionar, porque, como dizia minha mãe, só briga quando os dois querem, né?
a relação só acontece, ela não acontece de mão única, ela acontece de via mão dupla. Então, existe essa relação, existe essa permissão que o outro dá de se deixar ser conquistado. Ele também é um mendigo emocional. E eu te digo que se você está passando por essa situação, deixa ir. Deixa ir porque você não merece. Você não fique com esse mendigo na sua vida. Né? Ou se você é aquela pessoa que gosta só de se relacionar com pessoas comprometidas, reavalie o seu amor próprio, reavalie a forma como você enxerga o seu merecimento. Será que você merece sempre alguém que no Natal, no Ano Novo, nas festas não vai estar do seu lado, né? Que você sempre vai ser o resto. Quem gosta de resto, nem animais mais comem restos, porque os animais comem, são diferenciadas as comidas dos animais. Então, é triste. Você falou um ponto muito importante que... E quando não dá mais, a pessoa deixar o outro ir, porque não é mais, não está mais dentro do seu pertencimento, ou a pessoa deixar o outro e seguir. É o deixar ir, quando você permanece e abre mão para que a outra pessoa vá. A gente não está falando isso de abandonar o amigo pobre, igual a gente estava falando do negócio da psicologia do dinheiro. A gente já está falando de relacionamento mas agora. Saber a hora certa de deixar ir ou de deixar a pessoa do jeito que escolheu estar e ir. Óbvio que a gente está falando de escolhas, de duas situações. Bem distintas, na verdade. E como que você aborda isso, ou no curso, ou dentro da sua percepção clínica, esses dois fatores, do deixar ir ou do deixar e ir? Como que a pessoa precisa se conectar ou consigo mesmo, ou com essa ideia que vai motivá-la a fazer essa escolha? Então, no curso eu mostro muito a questão da sua própria essência, né? Eu enfatizo no módulo da autoestima quanto que você precisa se entender e enxergar a sua própria essência. Então, o deixar ir, né? Quando você está num relacionamento em que existe uma traição, porque a traição, Café, às vezes ela não vai nas vias de fato. A traição já começa, inclusive, no olhar, né? Quando você se permite se ver com alguém, você já está traindo, né? Não precisa você acontecer a traição propriamente dita, né? A questão mesmo da relação sexual. Mas só da intenção de você já se imaginar com outra pessoa, você já começou o processo da traição, né? Então, o deixar ir, deixar o outro ir, é mais uma questão de autoestima. Você precisa saber até que ponto você se ama, até que ponto você se permite merecer aquilo ou não, para você deixar o outro ir. Ou você sair daquilo, né? O sair daquilo também, né? E não lamentar o que você deixou. Tá? Então, assim, quando você me diz assim, é mais fácil ir ou deixar ir? Sair, né? Ou deixar ir? Os dois, depende. Depende da forma como você se ama, depende da forma como você se enxerga, depende da sua essência, depende muito também do apego que você criou naquela relação. Sabe que grande parte das pessoas não sofrem porque a relação acaba. Elas sofrem muito mais por tudo que elas vivenciaram ali naquela relação, tudo que ela foi, toda a energia que ela gastou, que ele gastou. Isso pode parecer um egoísmo, mas é real. A pessoa não está sentindo falta da outra pessoa, ela está sentindo falta da relação. Da relação. Entendeu? Da relação que foi criada ali, que ela construiu. Então é por isso que eu digo, você não precisa se submeter a se manter num relacionamento de traição, onde você é o tempo todo enganada, machucada. Até porque o que você construiu aqui, você tem capacidade de construir num outro momento com uma outra pessoa. E quem ama a relação e aí se permite ser traído e continua sendo traído, é porque tem tanto medo de deixar a relação, mesmo sendo uma coisa doentia que está acontecendo aqui, mas ela ama tanto a relação, mais do que a si própria, sim, e não sai da relação. É uma carência afetiva muito grande. Aí também tem uma parte que eu recebo muito no consultório, que eu vejo muito, algumas pessoas se mantêm nessa relação por ganhos secundários, tipo, doutora, mas eu vou perder a minha vida boa.
existe dinheiro envolvido, aí a gente entra na questão do dinheiro. Existe dinheiro envolvido, não, eu não vou dar para outra tudo que eu ajudei a construir. Né? E aí é quando você pensa, é quando você para e tem que refletir. Aí se eu começar a falar aqui, eu vou dar o curso inteiro para vocês, mas eu vou dar esse spoiler. Quando você tem medo de se desvencilhar de um relacionamento no qual você é materialmente dependente dessa pessoa, você precisa avaliar até que ponto, né, é o seu preço. Porque você, na verdade, se você está ali por causa do material, você está se vendendo diariamente. Né? É um preço. Então, você está disposta a pagar o preço? Mesmo sabendo que está sendo enganado, traído, você está disposto a pagar o preço para ter uma vida de conforto, porém manter alguém do seu lado que está só disfarçando um casamento aparentemente feliz? Não vale a pena. Essa vida é muito curta, eu sempre digo para as pessoas, essa vida é muito breve. Então, tente se dispor a viver na sua melhor essência. Pergunte para você todos os dias, por que eu estou aqui? O que eu quero dessa relação? Quais são as vantagens e as desvantagens que eu enxergo nesse relacionamento? E o que isso vai me fazer crescer, ter prazer? O quanto que essa relação me machuca? O quanto que essa relação me dá prazer de estar por perto, de viver? Você precisa questionar o tempo inteiro. Nós somos eternos questionadores da vida. Nós precisamos, Café, filosofar o tempo inteiro. É filosofia pura. Psicologia está muito atrelada à filosofia. Por quê? Porque a gente precisa estar o tempo todo se perguntando o porquê das coisas, o porquê das pessoas, o porquê de eu estar me dispondo a isso. Então, se você se pergunta o porquê das coisas, das situações em que você vive, e você encontra a verdadeira resposta, você já está com meio caminho andado para não viver emocionalmente dependendo de ninguém. E no curso eu mostro isso perfeitamente. Viver não dependendo de ninguém, ela é a pessoa que se autoconheceu, colocou a sua autoestima em prática e soube criar relacionamentos interpessoais com o dinheiro, com o tempo, porque a gente falou das pessoas que às vezes se relacionam com alguma coisa que está presa lá no passado, e a vida pode seguir. Uma coisa que você fala muito, que eu gosto, que a vida está no aqui e agora. No aqui e agora. Viva o aqui e agora, né? Para de olhar para trás, para de olhar muito para o passado e para de se preocupar com o futuro. Viva o teu presente. Eu gosto de falar isso, sabe por quê, Café? Porque a gente sabe que agora é o momento, amanhã ninguém sabe como é que a gente está. Não sabemos nem se vamos estar, né? Então, viva o aqui e agora, em toda a sua essência. Esteja aqui no momento presente. Eu estou aqui agora neste momento, totalmente livre, interligada a você, vivenciando, dando tudo de mim nesse momento. Então, se você consegue se permitir viver o aqui e agora, você faz tudo muito bem feito. Tudo sai perfeito, na sua mais perfeita harmonia. E aproveitando aqui até para a gente fechar esse bloco aqui, tem uma música de uma cantora mexicana que eu gosto muito e recomendo, chama Julieta Venegas. Tem uma música que fala que o presente tem esse nome justamente porque é uma dádiva. Porque o presente é tudo que nós temos, o presente é tudo que se há. O futuro a gente ainda não sabe, o passado ele serve como uma visita e uma referência. Mas o presente é tudo que nós temos, o presente é tudo que se há. Então, eu quero agradecer toda a sua generosidade nas respostas, na entrega, em tudo isso, deixando aqui essa pitadinha de curiosidade para que todo mundo conheça o curso novamente, que é novamente, nova mentalidade, nova formação de pensamentos funcionais, e continuem antenados aí no que a gente vai falar, sempre preocupados em agregar conhecimento e conteúdo para as pessoas. E, Andréia, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. A gente fica muito feliz de compartilhar conhecimento, coisas boas com gente boa.